benefício, tá? A gente tem que ponderar a necessidade, em primeiro lugar, a necessidade do uso dessa substância, a disponibilidade e a adequação de outras substâncias aí, alternativas de uso aí correspondente, que a gente tem para essa primeira, né, situação. Então, assim, vou ponderar o uso de uma determinada substância. Eu tenho a necessidade mesmo do uso dessa substância, ou aquela substância, ela tem uma toxicidade para o meu paciente. Eu tenho algo, aí alguma outra substância alternativa que ela tenha correspondência, né, mas que ela se equivale aí à substância inicial que a gente estava pensando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ponderar, tá? E os efeitos sobre a qualidade do ambiente e também a conservação dos recursos naturais. Eu não posso aí simplesmente esgotar, né, o fornecimento, né, a matéria-prima desse meu composto. Tá? Então, tudo isso tem que ser bem ponderado também. Tá? Então, quando você vai pensar na proposta de um novo medicamento, a gente tem que pensar em tudo isso. Por isso que muitos medicamentos, eles vêm da natureza, né? Que a gente tem um recurso que ele é abundante, muitas vezes, e muitas vezes ele é renovável, né? Então, a gente consegue aí ter bastante medicamento assim. E alguns medicamentos que a gente consegue fazer de modo recombinante, que a gente consegue ter, por exemplo, a insulina, que ela é recombinante hoje, a eritropoetina, que ela é recombinante, que a gente consegue aí hoje já produzir em larga escala, que é idêntica à humana, né, que no primeiro momento ela foi clonada em bactéria e depois aí foi transcrita a sua estrutura para poder fazer a utilização, né, transcrita a proteína. Né? E outras considerações que a gente tem que fazer sobre o trabalho também, né? No caso dela ser usada também aí em nível ocupacional, quando a gente está falando do risco e benefício de uma substância. Por exemplo, determinados medicamentos que são utilizados, mas que quando você olha na bula do medicamento, ele está escrito assim, não é recomendado operar máquinas pesadas com o uso deste medicamento. Sei lá, porque você tem justamente essas considerações aqui do risco ocupacional. Então, tem que ser considerado também. Muita gente não tem a curiosidade de ler, né, na bula, mas tem todas essas informações contidas lá, né? Tem esses medicamentos que são ansiolíticos, que tem alguns que são medicamentos indutores de sono, por exemplo, eles não são recomendados que as pessoas dirijam, que as pessoas operem máquinas, tem todos esses senões aí de quem faz a utilização. O risco e a toxicidade, né? O grau de toxicidade de uma determinada substância, a gente avalia de modo quantitativo, né, pela avaliação da chamada DL50, que é a dose letal 50, tá? Que é aí a dose, né, de um agente tóxico que é obtido de modo estatístico, tá? Que a gente avalia, então, que é capaz de produzir, né, ou levar à morte 50% da população que foi estudada. Por isso que é chamada de dose letal 50, tá? Então, um agente, ele é considerado sempre mais tóxico, né, quanto menor for a sua DL50. Tá? Quanto mais baixa é a DL50, mais tóxico, então, é o composto que você está aí analisando. Então, tá aqui algumas DL50 para a gente ver, ó. Categorias, né? Extremamente tóxico, altamente, moderadamente, ligeiramente, praticamente não é, e relativamente atóxico, né? Por exemplo, você precisa de mais de 15 gramas por quilo de glicerol para ele fazer alguma coisa de diferente no seu organismo. Mas a acetona, ó,
é praticamente não tóxica, mas ela vai de 5 a 15 gramas. Mas 15 gramas é coisa pra caramba, hein, gente? Moderadamente tóxico é o DDT, que é utilizado aí como inseticida. Altamente tóxico, ó, o Paration, que é fugiu o nome, um agrotóxico. O fluoreto de sódio, o cianeto de sódio, extremamente tóxico. Olha, eles vão de 1 grama, de 1 miligrama a 50 miligramas, aí já cai bastante. 1 miligrama é um pouquinho de nada. Extremamente tóxico quando você precisa de menos de 1 miligrama do fluoracetato de sódio, por exemplo, para causar aí morte de 50% do seu grupo estudado. Isso aqui, menos de 1 miligrama, pode ser, por exemplo, um acidente de pesagem que você está fazendo, na hora que você está manipulando o produto, por exemplo. Né? Então, isso aqui às vezes, na hora de abrir os frascos, isso é. Eu queria espirrar. Sai com o vídeo. Deixa eu ver se tá certinho. Olha lá. Tá aí a DL50. Tá? E aí vocês conseguem ver essas DL50 em diversos produtos aí que vocês têm curiosidade. Pode procurar do paracetamol para vocês verem aí, que é cerca acho que de 1 grama. 1 grama de paracetamol aí, que ele se torna, já se torna tóxico no organismo. Eu ligo o ar, eu fico sem voz, mas eu não ligo o ar, eu passo calor. Então vamos ficar assim. O risco e a toxicidade ainda. Dos fatores que vão influenciar essa toxicidade, né, da substância, a gente também tem que avaliar a frequência de exposição, a duração dessa exposição e a via que é administrada a substância. Uma substância, isso vale também para qualquer, para o fármaco também, né? A via de administração dérmica, né? A absorção disso, ela é muito mais lenta, porque até ela chegar na circulação, a absorção é mais lenta. Se você faz a aplicação de um medicamento intravenoso, ele já tem a biodisponibilidade dele imediata. Se você faz isso intramuscular, a biodisponibilidade disso é diferente. Se você faz isso fugiu. Se você faz isso se você faz aplicação abdominal, que você faz isso em tecido adiposo, você deixa lá aplicando, você vai ter uma biodisponibilidade ainda maior, que é, por exemplo, o motivo pelo qual a insulina ela é aplicada em região de abdômen e interior de coxa, porque ele precisa ficar ali no tecido adiposo, porque ele precisa ter um deslocamento lento para chegar à circulação, então a disponibilidade tem que ser bem lenta do fármaco, tá? E cai para tóxico também, cai da mesma forma. Então a gente tem que conhecer, né? Para entender isso, a gente tem que entender o efeito, né? Para compreender o efeito que ela produz, a dose, né? Para produzir o efeito, a gente tem que conhecer as informações sobre as características e também as propriedades da determinada substância, as informações sobre a exposição e também ao indivíduo. Você imagina que uma pessoa de 1,60 m, como eu, ela vai ter um risco de exposição diferente de uma pessoa de 2 metros de altura, que também é diferente de uma criança, né? Então, os riscos também, eles têm aí variação com o indivíduo. Variação também em função do indivíduo com o quê? Peso, a idade, a massa magra, a massa de gordura. Então, tudo isso tem relação também. Por isso que os efeitos, eles são variáveis. Assim, olha, a maioria dos efeitos, quando vocês leem a bula, assim, a maioria dos efeitos foram relatados para tais situações. A maioria dos efeitos foi relatado, né, a maioria dos efeitos adversos graves foram relatados as seguintes situações. A maioria dos efeitos leves foram relatados as seguintes situações, porque no grupo avaliado você teve essas características. Para se estudar, a gente tenta alinhar os grupos para o mais próximo possível, né? Para você não ter tanta discrepância. Dentro do grupo, você tenta aí escalonar, para você ter aí
algo que é condizente com a população que é o seu alvo aí de tratamento. Se o seu medicamento é para criança, você tem que fazer estudo aí voltado para criança. Se a sua população de estudo é idoso, tem que fazer aí voltado para o idoso. Se a população ela é a faixa intermediária, aí você consegue fazer de forma mais fácil, né? De novo, os conceitos aqui. Importante é a gente ter sempre o uso racional dos medicamentos, né? Que a gente só consegue isso com um diagnóstico preciso da enfermidade que esse paciente ele tem, né? Nada aquele negócio assim, eu tomei aquele antibiótico, ele fez bem para mim, né? Você pode estar criando uma superbactéria no seu amiguinho. O conhecimento da ação do medicamento, né? Que você vai ter aí, ele sempre fundamentado com a posologia, né? Então está sempre isso diretamente relacionado. A posologia, então, que é o estudo das doses do medicamento, né, com o fim terapêutico, e a dose que vai se referir, então, à quantidade do medicamento que é necessária para a gente referir a uma resposta terapêutica. Então, isso precisa ficar bem aí elucidado para a gente. Dose e dosagem, né, que é o parceiro dele, que inclui aí, então, além da dose, a frequência da administração e também a duração do tratamento, né? Então, um exemplo, o uso de antibióticos. Até alguns anos atrás, você conseguia comprar antibiótico na farmácia livremente, né? A receita não era retida, você conseguia comprar com a mesma receita diversas vezes, ou às vezes nem precisava da receita, então o antibiótico ele era vendido de uma forma sem controle, sem fiscalização. O que a gente começou a observar, né? Muitos estudos começaram a aparecer, os hospitais começaram a relatar que as infecções bacterianas elas começaram a ficar cada vez mais fortes, né? E o que isso significa? Que as bactérias ficando mais resistentes, a gente não tem medicamentos tão potentes para tratar essas enfermidades, né? E aí a gente tem um outro problema. Chegou num ponto aonde a rede hospitalar, né, assim, a indústria hospitalar, ela começou a pedir para a rede científica, né, a pedir pelo amor de Deus para desenvolverem um novo antibiótico, porque eles chegaram num ponto onde não estavam conseguindo mais fazer o tratamento dos pacientes. Então, eles não conseguiam mais, porque foi tamanho, né, o uso descoordenado dos antibióticos que a gente conseguiu aí atrapalhar todo o andamento e a gente não conseguiu controlar essas bactérias, elas se tornaram aí multiresistentes, super resistentes, as superbactérias, aquela KPC que que é a superbactéria, que é um capeta de bactéria para ser tratada, o Staphylo aureus, que é Marsa resistente, também é outro capeta de tratamento, e só para vocês terem uma ideia, o antibiótico que era considerado mais forte, que é a vancomicina, ela ficava no CCIH, que era o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, ela ficava trancada dentro do CCIH, dos hospitais. Quando chegava ao ponto de precisar, por exemplo, era um paciente que ele estava internado, UTI, que já tinha sido tentado todos os outros tratamentos, chegava numa cúpula médica e falava assim, não tem mais jeito, vai ter que usar a vancomicina. Assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Chama o cara do CCIH. Ele fala assim, tem certeza? Não tem outro jeito? Fala, não tem. Aí ele ia lá, abria a chavinha do CCIH, tirava a vancomicina e entregava. Usou, me devolve. Colocava lá e trancava de novo. Hoje a vancomicina ela fica na farmácia hospitalar normal. A gente não se tranca mais. Então ela é um antibiótico como outro qualquer agora, não se tem mais esse controle. Então, ela passa a ser agora receitada, dependendo da situação, o médico vai lá e fala assim, vancomicina e
toca fora, vai embora. Tem que usar, entendeu? Para vocês verem como foi essa evolução, né? Até onde a gente chegou. A gente tem tanta resistência bacteriana que aquele medicamento que era considerado mais forte, falou assim, não vai usar, não vai usar. Só usa em último caso, que era trancado, agora ele saiu, não tem mais o cofrinho dele, ele está na prateleira da farmácia comum, da farmácia hospitalar. E peraí, o Alexa, desliga o ar-condicionado. Travou tudo, sem dúvida. Obrigado, hein? Satisfação. Do lado fazendo exame de vancomicina. Você já testou, Sandra, fez com o antibiograma? É esse aí que você tá falando? A gente testa, viu? A gente tem lá nos laboratórios. Ah, Sandra, veja bem. Você testou no antibiograma? Ou resistência, né? E tem um monte de paciente, né, que é resistente à vancomicina. Você começa a dar vontade de chorar em cima, né? Meu Deus, vai fazer o que com você, criança? Isso mesmo. Tem uns antibiogramas que são assustadores. São assustadores. Tem hora que, porque o antibiograma, pessoal, vocês vão ter esse semestre, inclusive. Você avalia a sensibilidade e a resistência das bactérias ao determinado antibiótico que você coloca ali. E tem paciente que as bactérias são resistentes a tudo, né? Não fica nem ali aquele halo, às vezes fica no halo intermediário. Vocês vão ver que os antibióticos você vai ter os halos, as bactérias que vão ser sensíveis, vai ter o intermediário que vai ficar ali, pode funcionar ou não funcionar, e aquilo que é resistente. Aquilo que for sensível, beleza, ótimo, aquele antibiótico pode ser usado. Aquilo que for intermediário, às vezes vai ser ponderado se vai ser usado ou não. E o resistente, a bactéria cresce por cima do disco. São botõezinhos de papel de filtro que são colocados numa placa com uma gelatina que é chamada de agar, onde já tem uma bactéria que foi semeada ali. E aí você deixa inoculando ali. A bactéria, quando ela é resistente, ela não tá nem aí pro botãozinho do antibiótico, ela passa por cima dele ali, vai continuar crescendo, não tá nem aí. Assim, é meu, o espaço é meu. Ele vai crescendo. Então tem paciente que você olha o antibiograma dele, ele tá todo resistente. Você fala, vai usar o quê? Tipo de medicamento. Ó, a gente vai falar do homeopático, ó. O alopático, né, que vem aí do halos chamado outro, e o patos é de doença, né? As doenças, então, são tratadas com a produção de uma condição, então, que ela é contrária àquilo que a gente está tratando, né? Então, eu quero ir contra a doença, então vou agir de forma contrária aos sintomas, que o exemplo mais fácil da gente compreender é um anti-inflamatório, que ele combate a inflamação, né? Às vezes deu aquele mau jeito, deu aquela topada no pé da cama, né? Deu uma inflamação ou inflamação de garganta, e aí acaba tomando um anti-inflamatório e você percebe ali nitidamente que a inflamação ela vai reduzindo, né? Então, um anti-inflamatório é o exemplo mais fácil que a gente tem para ver da alopatia, né? Tem os fitoterápicos, né, que a gente comentou um pouquinho antes, né, que segue a mesma ideia da alopatia, mas a diferença é que a matéria-prima ela é sempre vegetal, tá? Então, a fitoterapia, ela vai sempre utilizar compostos vegetais, né, ou partes de vegetais, vai usar raiz, caule, folha, floração, e aí você consegue fazer a extração dos componentes e utilizar isso como fitoterapia, né.
Tem, inclusive, tem curso de fitoterapia aí como hora complementar também para fazer. É interessante a fitoterapia. E tem a homeopatia, né, que vem do grego dos semelhantes homeos, né, e patia de sofrimento, né? Então as doenças elas são tratadas aí por substâncias que são capazes de causar sintomas semelhantes aos das doenças, né? Então, similia similus curantur. Eu estou quase invocando uma patrona, eu acho, quando eu falo isso. Então, foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann, né? E a gente tem aqui algumas, antes de falar disso aqui, alguns medicamentos homeopáticos que mais se falavam é, antigamente, né, pelo menos, eram bem essas características mesmo aqui, ó, vinha sempre nessa formulação, a maioria deles, eram alérgenos que se tinham, né, então, para tratamento de uma resposta alérgica, algo que se tinha de infecção recorrente também era colocado nesse tipo de formulação aqui para poder utilizar aí como medicamento. Tem gente aí que não sou muito fã da homeopatia, mas ela existe, né? Então, inclusive tem uma professora que acho que já deu aula para vocês, a professora Tânia, ou vai dar aula ainda. Ela trabalha bastante com homeopatia. Ela que me contou a história lá do cérebro, lá do coral. A Tânia de Morfo, não, ela dá farmaco e tóxico, ela deu agentes infecciosos no semestre passado. Ah, essa daí de Morfo é a Tuane. Tuane, também. Daqui a pouco ela chega aqui com vocês, porque ela é farmacêutica. Inclusive, ela foi minha professora. Olha como esse mundo tem 2.000 pessoas na vida. Olha umas coisinhas aqui para vocês verem, ó. Lembra da dedaleira que eu falei com vocês? Essa aqui é a dedaleira. Que o nome científico dela é a Digitalis purpura, tá? Da dedaleira, a gente extrai a digoxina. A gente purifica, né? Esse é o composto e purifica, vira digoxina. Aqui, ó, de uma opiácea, a gente consegue do botão da flor extrair o ópio bruto e a gente faz aí uma tintura, é bastante utilizado tintura aí das plantas, faz a tintura do ópio e da tintura do ópio você consegue fracionar em morfina, em codeína, noscapina, papaverina e outros aí que não heroína. Tá vendo, Matheus? Da onde você consegue aí? Que tudo. Lembra que fala assim, são opioides, tá aí, ó. Da onde tá vindo a origem do medicamento, né? Tá saindo daqui. É uma purificação de ópio bruto. Então, da tintura do ópio, né? Quando você extrai a tintura, vocês vão fazer, inclusive, aí, formulação de tintura, né? E aí vocês vão ver o processo de formação de tintura e você fala assim, da tintura eu consigo ir fazer outras formulações, né? Aqui do lado tem a tropa beladona. Beladona você pode também encontrar a própria pomada de beladona, que ela é utilizada aí para quem tem dores musculares e era vendida até em feira. Mas da tropa beladona foi extraída a atropina, né? Mais uns aqui, ó, para vocês conhecerem. A Salix alba, essa árvore aqui, da raiz da Salix alba, foi extraído aí um princípio ativo que uma empresa muito famosa ganhou rios de dinheiro com ela,
ganha, inclusive, rios de dinheiro com ela. E eu vou falar que se é da Bayer, é bom. É o tal do ácido salicílico, né? E olha de onde vem, chama Salix alba, ácido salicílico, AS, ficou tudo entre nós, tá? É a famosa aspirina, tá? Vem aí da raiz da Salix alba. E a Colchicum autunale é onde a gente extrai a colchicina. A colchicina é um medicamento anti-inflamatório, que ele é usado aí em diversas situações. Ele pode ser utilizado para interromper ciclo celular, ele ajuda em processos inflamatórios, como, por exemplo, no tratamento de gota, quando está aquela gota úrica, né, do acúmulo de ácido úrico, ela ela ajuda, né, nesse processo inflamatório, principalmente na fase aguda da gota. E essa colchicina, por ela ter esse efeito anti-inflamatório, é um dos medicamentos que eles estão aí estudando como possível medicamento para tratamento da COVID, tá? Porque ela tem resposta boa aí para inflamação, tá? Então, para que a gente isola, né, as substâncias ativas? Primeiro, porque a gente quer conhecer, né? A gente é curioso, a gente quer conhecer as substâncias ativas. E, em segundo momento, né, que a gente vai estudar os efeitos biológicos, né? A farmacodinâmica dos componentes, né, e o destino deles no organismo, né, que é a farmacocinética. Terceiro passo é que a gente quer garantir, né, a dose exata, né, e o emprego dessa substância pura no tratamento do paciente. E quarto momento é a possibilidade de sintetizar isso quimicamente, né, que oferece aí a independência do suprimento natural, que algumas vezes fica limitado, né, e cria condições aí para a gente poder ter uma relação benéfica entre a estrutura e a atividade que a gente tem aí para extração do produto, né? Por exemplo, você não vai para crescer uma árvore desse tamanho da Salix alba aqui, para tirar a Salix alba, você vai demorar muito tempo, né? Se você consegue produzir a molécula em laboratório, fica muito mais fácil. Se você está falando de plantas que são menores, às vezes você consegue fazer isso de forma mais fácil, né? Tem, viu, Matheus? Tem medicamento que a gente não consegue fazer em laboratório, aí a gente precisa ainda fazer aí o uso do... precisa. Tem medicamento ainda que precisa, fica só no natural. Por exemplo, tem uma... Vem de uma bactéria que a gente ainda não conseguiu fazer, pelo menos ainda não que eu saiba, tá? A gente não conseguiu ainda fazer quimicamente esse fármaco, né? Chamado violaceína. É um fármaco que está sendo estudado como antitumoral, né? Como ele impede o crescimento, né? Assim, a angiogênese, né? A neoangiogênese, que é a criação de novos vasos a partir do tumor. Então, a violaceína, ela tem a função de minar a formação dos novos vasos, ela vai minando. Ela vem de uma bactéria chamada de acho que é Chromastium violacein, uma coisa assim, que remete ao nome de violaceína. Não consegue, ainda não foi registrado, que até agora que eu saiba, a estrutura química sintética dela. Então, ainda faz a extração via bactéria. Tem que cultivar a bactéria e pegar, né? Tem também. As coisas, uns assuntos doidos, né, gente? Essa violacina, ela é bem, ela é promissora, viu? Tem uns casos interessantes dela. Ela tem além dessa neoangiogênese, a gente tem uns ensaios que são feitos em laboratório, que a gente consegue ver processo de invasão, né? Porque a gente sabe que o tumor, ele invade, né, um tecido, e a gente consegue ver como que como a célula invade, né? E
alguns medicamentos, eles inibem essa invasão. A gente faz um ensaio que é uma gelatina aqui de cultura de célula, uma outra gelatina de cultura de célula aqui, elas ficam próximas, a gente vê as células migrando, formando um tubo, assim, um túnel, passando de um canto para outro. E aí, quando usam determinados princípios ativos, você bloqueia essa formação desse tubo. É um negócio bem legal também, né? Eu não sou só um rostinho bonito, eu também trago informação para vocês. Prescrição, né? Aí, a prescrição, que é aquilo que a gente está um pouco mais familiarizado, às vezes, né? Aqueles boletins que são emitidos, que vem da escrita médica, né? Então, a gente fala aí que é uma ordem em vernáculo, né? Que vernáculo é bonito, né, de falar. Que é uma escrita contínua, né? Que vai trazer todas as informações que é feita pelo profissional que está habilitado para fazer essas instruções, ou seja, o ortodontista, o médico médico-veterinário, né, quem tiver habilitado aí para fazer a transmissão dessas instruções para o farmacêutico e também para o paciente. Porque lembra que muitas vezes, em algumas situações, as receitas, né, as prescrições, elas ficam uma via com o farmacêutico, outra via fica com o paciente para instrução, e aquelas que não têm retenção de receita, aquele documento vai com o paciente, aquela prescrição vai com o paciente para ele ter aí a anotação de como ele deve tomar aquele medicamento, né? O documento, ele é reconhecidamente legal, né? E o autor daquele medicamento, ele é responsável por tudo que está ali descrito, né? Então, por isso, aquilo tem que ficar de forma clara, as instruções têm que ser claras, de forma concisa e objetiva. Não tem que fazer, né? Não é a redação do Enem, né? O negócio não é um tema livre para ficar declamando ali nada. Então, ele tem que ser claro, objetivo, conciso, mas ele tem que passar as informações que precisa, né? Se o medicamento ele tem 3 dosagens diferentes, né? 3 posologias diferentes, é preciso que o médico ele indique qual que ele quer, né? Ou que pelo menos ele faça aí uma anotação da menção de qual que ele quer, né? Então, é o mínimo que ele tem que fazer. Ainda mais que os medicamentos têm de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, tem medicamento que vai ter uma variação enorme. Aí, às vezes, você vai na farmácia e fala assim, qual que é a dosagem? Você fica, bom, não sei, né? O médico fica aquela conversa de elevador, né? Eu ouvi o nome do medicamento, também queria. Nem sempre as prescrições são medicamentosas, elas podem ser simplesmente uma recomendação, como acontece muito aí na veterinária. Às vezes é, por exemplo, a recomendação de um banho, de uma espécie de um banho, ou de uma recomendação que faça um outro tipo de terapia para o animalzinho, ou para o ambiente dele, um outro tipo de tratamento, ou uma recomendação aí. Então, a prescrição não é obrigatoriamente uma chamada medicamentosa, tá? Então, você pode aí colocar como uma recomendação também. Na prescrição, pode vir, por exemplo, o paciente um relatório de se ele toma muitos medicamentos, um relatório, um guiazinho de quais medicamentos e horário que ele precisa tomar, por exemplo. Aqui está, por exemplo, uma prescrição de veterinária, tá? Estou colocando veterinário aqui porque vocês podem receber também de veterinários. O cabeçalho, né? Vai vir o conselho de quem está prescrevendo e o endereço também do prescritor, tá? A identificação do paciente, né? Aqui, no caso, vem a espécie, raça, o nome, né? Idade, identificação do tutor, aqui viria, então, todo o cabeçalho do seu paciente, né? Aí que você tem, aí que você vai atender. Então, viria aqui, por exemplo, Camila de Mello Acardo,
aí vem meu endereço, não vou falar, não vou divulgar, assim, fã, Augusto 1508, subsolo -2, entendeu? Aí vem tudo aqui, as informações, e aqui vem a inscrição, que é onde você vai colocar a administração do medicamento, né? Você vai falar que tipo de uso né? Você vai fazer um uso interno, vai fazer um uso externo, é tópico, não é? E aí você vai fazer justamente a indicação. Então, aí inicia-se com a colocação do modo de administração, tem que ser grifado, né? E logo abaixo o nome do medicamento ou a formulação que se é solicitada. E aí vem a subscrição, e quando você tem aí uma prescrição de um medicamento magistral, por exemplo, quando você vai manipular o medicamento. Às vezes, por exemplo, essa formulação da digoxina, ela não é vendida comercialmente. Então, é preciso manipular aí essa digoxina. Então, para cada cápsula que é feita, né, você tem aí essa concentração de digoxina, né, e o animalzinho, nesse caso aqui, vai tomar por 30 dias, então vai fazer aí 30 cápsulas, tá? Então, aqui é comando para farmácia magistral para fazer a manipulação, tá? E aí faz aqui a indicação, a instrução aí para o paciente, a frequência, a duração do tratamento, via de administração e data e firma aí profissional, carimba e assina aí a prescrição, tá? Assim, nossa, é tanta informação assim que a gente pega na prescrição, pois é, tem todos esses detalhes aí, né? E às vezes é uma rasura que o médico veterinário faz, o médico ortodontista faz nisso, e tem que começar tudo de novo. Não é para aceitar rasurado, não. Não pode ter abreviatura, nem mesmo para aqueles elementos que estão contidos na tabela periódica, que a gente já conhece as abreviaturas deles. A única exceção é quando a gente vai falar do sistema métrico, tá? Aí você pode, miligrama, ml, aí tudo bem, fazer a abreviação. Então, os volumes aproximados aí, né, você pode fazer também a, a prescrição dessa forma, né? Você pode utilizar as medidas volumétricas de modo aproximado para apresentar esse volume para o paciente. Por exemplo, uma colher de sopa, ela se refere a 15 ml, a colher de sobremesa se refere a 10, a colher de chá refere a 5 ml, a colher de café se refere a 3 ml, e aí você consegue prescrever, por exemplo, o quanto do medicamento o paciente ele deve tomar. Então, quando o medicamento for líquido, por exemplo, ele vai aí se ater e não tem dosador, o paciente ele pode se ater a esse tipo de medida aproximada aí na prescrição, para poder aí ajudar na condução do tratamento. Tá? Nomes possíveis para o fármaco. Nome químico completo, né? Que vai indicar a composição química do composto, né? Esse nome super bonito que eu não vou falar essa hora da noite, sinto muito. É um trava-língua, não. O nome genérico, tá? Que é a nomenclatura que foi compreendida, então, mundialmente, que é registrada na OMS, não foi a gente que inventou o nome, né? Algumas variações pequenas da ortografia para se adaptar ao país, aí sim, ocorrem, mas o nome ele é conhecido mundialmente. Da amoxicilina, diclofenaco, só vão ali adaptar o nome pro continente, pro país, né? Então, tá vendo? Ó. Amoxicilina é amoxicilina em qualquer canto, né? Chega no Brasil, ela só ganha um charme aí. E o diclofenaco também. Então, aonde você for, você precisar de um diclofenaco, você consegue um diclofenaco. Até no Japão.
E o nome comercial. Aí o nome comercial, ele é o registrado pela indústria farmacêutica e normalmente ele é usado para relação de compra e venda. É aquele medicamento que ele vai ficar famoso pelo nome. Por exemplo, vocês conhecem o Orlistat? Quem conhece? 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 Mas vocês conhecem como Orlistat ou como Xenical? Os dois. A Xandra é show de bola. Os dois. Vamos pensar em outro, então. Os dois também, Milena? Não foi bom esse teste. Vamos pensar outro. Esqueci o nome do outro. Só vem o genérico na cabeça. Ou peste. Vocês conhecem a famosa Novalgina? Conhece, né? Só que a coitada da Novalgina, depois que a dipirona foi colocada no mercado, né, que caiu pro genérico, hum, coitada da Novalgina, ninguém lembra mais dela. Coitadinha dela. A gente só fala na dipirona. Quem lembra da Novalgina agora? Né? O coitado do nome comercial que o ser humano ficou lá quanto tempo falando assim, qual que nome que eu vou dar para esse negócio? E a dipirona, sabe o que chama de pirona? Sabe aí o que chama de pirona? Qual que é a função dela? Sabe a função dela? A função vocês sabem. Para que vocês tomam de pirona? Dor e febre. Isso. Para febre, a gente fala que o organismo ele tem um sinal de um pirógeno. Tudo que é piro, né, o prefixo piro, ele indica fogo, febre, né, calor, fogo, piro. Então é um pirógeno. Então você tem, por exemplo, um pirógeno endógeno que disparou uma febre em você, né, no seu organismo. E aí você tem um antipirético para controlar a febre. Então não é um antitérmico. Se fosse um antitérmico, a gente jogava na água, a água congelava. Então você toma um antipirético para controlar a sua febre. Qual que é o nome do medicamento? Dipirona. Piro, fogo. Viu? Da onde veio? Tá? Ficou espetáculo? Presta atenção. Viu, Matheus? Presta atenção. Olha lá o nome comercial. Um exemplo aí bom. O Valium. Todo mundo conhece o Valium, né? O diazepam, coitado. Falou assim, pega o diazepam. Eu não conheço que é o diazepam, não, gente. Pensar no Valium é mais fácil de lembrar. Vamos falar desse aqui, aí a gente encerra, tá? A prescrição, então, ela envolve responsabilidade que vai abranger diversos aspectos, né? O clínico, né, que é aí o diagnóstico da enfermidade, né, que vai diretamente impactar na decisão terapêutica aí do profissional. Então, se você não tem o diagnóstico preciso, a terapêutica, ela não é precisa também, né? Então, você tem que ter a certeza do diagnóstico. O aspecto profissional, né, que o medicamento prescrito aí, ele tem que ser feito na posologia adequada, né, e vocês, como farmacêuticos, caso percebam algum erro, tem que alertar aí quem fez a prescrição para que evite aí intoxicação medicamentosa ou ainda uma ineficácia do tratamento. Por isso que vocês são tão importantes nessa história e tem que aí entender e interpretar essa prescrição. Né? Às vezes é um erro do médico na hora de preencher, né, que sai a unidade de medida sai diferente, então aí vocês precisam informar. E o aspecto legal, né?
porque vocês têm medicamentos aí que para serem comercializados, eles precisam obedecer uma legislação específica. E aí, o profissional, ele precisa conhecer essa legislação para que você tenha aí a possibilidade de comercializar esse medicamento aí sem outras intercorrências, né? Então, todos esses aspectos aí, todas essas responsabilidades, elas devem ser levadas em consideração para que você tenha aí uma utilização de medicamento segura e que não gere outras consequências aí além do tratamento e da eficácia terapêutica, já que é o foco do medicamento, certo? Vou fazer mais um aqui, só para isso, que aqui é só a figurinha. Então, ó, o que a gente tem aqui, né, dos aspectos legais, né, você tem um medicamento que ele é de referência, né, e aí você tem o medicamento que ele é genérico, né, que ele é aí equivalente ao medicamento de referência, né, ele só tem só que ele sai, a marca cai, a patente, quando a patente cai, as indústrias podem fazer esse medicamento e vendê-lo aí na forma do genérico. Aí você tem um medicamento que ele é o chamado EQ, né, que é o medicamento similar equivalente, mas você tem o medicamento que ele é o intercambiável somente com a referência, né, de referência aí do medicamento, ou aquele que é o equivalente que não é intercambiável com o genérico do medicamento, ou o equivalente que não é intercambiável com outro equivalente, tá? Dentro aí dessas prescrições. Então, você pode ter um medicamento equivalente que ele é equivalente àquele que foi sugerido para terapêutica e que ele consegue aí fazer a troca do medicamento de referência, de ser de fazer aí o mesmo papel, e você tem aquele que não é intercambiável. Então, o que a gente fala de intercambiável, assim, eu não posso trocar o referência, porque ele vai dar, ele vai ter a mesma resposta, mas ele ele não vai ser exatamente o produto que você queria. Ele vai ter outras alterações, ele pode gerar outras, ou ele pode levar mais tempo para fazer o efeito que você precisava, ou ele precisar de uma dose maior para fazer a equivalência do referência. Então, assim, ele não, ele você consegue fazer equiparar, mas você não tem em alguns medicamentos, eles não chegam a ser, assim, eles chamam de equivalente, mas ele é um medicamento que ele é similar ao seu de referência, né? Então ele é parecido, mas ele não é igual, né? Então ele pode aí demorar mais para fazer efeito, ele precisar de uma dosagem maior, então ele precisa, e aí a terapêutica às vezes toda precisa ser aí reavaliada, às vezes ele faz interações com outras medicações que o paciente faz, que isso também tem que ser levado em consideração, né? Então quando a prescrição chega para vocês, tem sempre aquilo, né? Às vezes o paciente ele tem um medicamento, né, receitado, e, e aí você tem, por exemplo, o genérico, né? Ele fica, às vezes o genérico está em falta e o original, né, o referência, ele tá disponível. E às vezes você tem o genérico sendo mais caro do que o medicamento referência. Às vezes tem umas coisas assim, às vezes o sal que a gente traz do medicamento, ele é importado, e aí o genérico ele acaba ficando mais caro, e às vezes a importação do sal demora, não tem, e aí o medicamento ele acaba não, acaba faltando nas farmácias, né? As indústrias não conseguem produzir.
tem um medicamento que acontece muito isso, é a nortriptilina, que o referência dele é o chamado Pamelor. É, ele vira e mexe, tem um conhecido meu que trabalha em farmácia, vira e mexe, ele fala que esse é um dos medicamentos que mais tem esse conflito aí. O Pamelor normalmente tem, o cloridrato de nortriptilina não, muitas vezes não tem, e é o genérico dele, e o pessoal prefere muito mais o genérico do que o Pamelor. Vai entender nessa vida. Não sei. Certo, minhas crianças? Daria um stop.